Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Quem que está feliz com o Senhor Jesus? Então dá um glória. Glória a Deus. Dá mais um, que esse foi lindo. Outro. Glória. Aleluia. Poder tomar seu assento no nome de Jesus. Meu nome é David. Estou aqui presente com a minha esposa e com as minhas filhas. Estarei trazendo 3 testemunhos que irá contar a minha conversão, mas também irá contar o milagre que Deus fez na minha vida. Eu e a minha esposa estamos juntos há 15 anos. Desde os 15 anos de idade. Nos conhecemos ainda jovens. E nós não podíamos ter filhos. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, na parte B em diante. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, na parte bem em diante, onde diz assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Amém? Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Talvez na tua vida, lá no teu passado, você foi humilhado, você foi caluniado, você foi pisado. Lá no teu passado abundou o pecado. Mas agora a graça de Deus vai superabundar na tua vida. Amém? O meu testemunho, eu desde criança, eu nasci com uma doença chamada epilepsia, Muitos conhecem. Passei a minha infância à base de Tegretol e Gardenal, tomando ali medicação, constantemente fazendo eletroencefalograma, sempre tomando cuidado, porque é uma doença que ela é no cérebro. Se ela não for tratada, a pessoa tem ataques epiléticos, convulsões, E eu fui sempre uma pessoa assim muito nervosa, muito estourada devido à medicação, devido à doença que eu tinha. E certa vez, eu com 15 anos de idade, um filho de um pastor, como o jovem que estava dirigindo aqui, um rapaz moreno, alto, veio e se aproximou de mim e começou a falar do amor de Jesus. Ele chegou diante de mim e disse assim: olha, lá no céu houve uma luta e Jesus expulsou a Satanás, que antigamente se chamava Lúcifer. E eu disse para ele assim: olha, eu não acredito, eu não creio nesse Jesus, eu não creio neste Deus, vocês são todos loucos, vocês falam de coisas que não existem. Ele falou: não, mas existe, é verdade, eu conheço a Jesus. Ele começou a querer pregar. Eu falei: não existe, nem Deus, nem diabo não existe. E ele começou a insistir. E eu virei para ele e disse assim: falei, eu totalmente creio. Eu creio que não existe, que o primeiro filho que eu tiver eu vou dar o nome de Lúcifer. Aí ele olhou para mim assustado e disse: não fala isso. Nenhum cartório vai aceitar registrar uma criança, porque isso é maldição. E eu virei para ele e disse assim: eu vou registrar o meu primeiro filho de Lúcifer. Irmãos, naquele momento eu não sabia, mas eu estava entregando a minha vida para Satanás. Daquele momento, a minha vida tomou um novo rumo. Amém? Em seguida, poucos meses depois, eu conheci a minha esposa, que era apenas minha namorada. E naquela época, a minha família é uma família que todo final de semana se reunia, festejava muito. É uma família que bebia muito e eu acompanhava eles. Era um dos destaques, era som, era bagunça e muita cachaça. Às vezes a minha esposa chegava para me ver, ainda era minha namorada, eu estava na cama, bêbado, não aguentava nem levantar. E ela ali, a gente foi ficando junto. E um dia ela, estando grávida,
ela trabalhava de doméstica numa casa, cuidando de uma criança. Ela tinha 16 anos, ela estava gestante. Ela escorregou, caiu e teve o primeiro aborto. Quando ela chegou na casa dela, que ela foi ao banheiro, ela sentiu descer algo. Daí a nossa vida continuou normalmente. Fomos amadurecendo, 16, 17. Aos 18 anos, ela novamente fica grávida. Dessa vez uma gravidez que foi até o 8º mês. Eu fui trabalhar para Miranda, trabalhar na Telemes. E quando um dia Deus me dá um sonho. O sonho que eu tive é que eu entrava dentro de uma canoa e remava para um lugar distante. E não achava este lugar. De repente, eu retorno e um senhor aparece diante de mim e fala assim: volta porque está lá. E eu volto e meu pai vem e me abraça e diz assim: meu filho, tenho algo para te dizer. Ou você ou teu filho irá morrer. E aquilo entrou no meu coração de tal maneira que eu acordei, eu liguei para minha mãe, contei o sonho. Minha mãe, ela falou assim, olha, porque minha mãe era muito mística, virou e disse assim: olha, sonhar com canoa realmente é caixão, é morte. Mas não sabia eu que a minha esposa já tinha descoberto que a nossa filha tinha hidrocefalia, aquela criança que estava no ventre, aquela criança a qual nós amava, a qual nós conversava com ela, a qual ela chutava, ela mexia, a qual a gente carinhava. No ultrassom do 8º mês descobriu que ela tinha hidrocefalia. Para quem não sabe, é água dentro da cabeça, a cabeça cresce, ficando de tamanho desproporcional. E como a água entra na cabeça, o cérebro não desenvolve. No ultrassom deu que ela tinha 10% de massa cefálica. O médico virou para minha esposa e disse: olha, precisamos retirar com urgência essa criança, porque você não vai aguentar entrar em trabalho de parto, a cabeça é muito grande. E assim nós fizemos. Ela teve uma cesárea e o médico disse assim: olha, ela pode viver 1 minuto, ela pode viver 1 hora, ela pode viver 30 dias, ela pode viver uma vida toda, só que ela nunca vai poder sair dos aparelhos. E aquilo trouxe em mim um sofrimento, trouxe uma amargura, trouxe uma revolta. Eu e a minha esposa caminhando para o hospital. Ela teve aquela criança. Eu só via a minha filha de relance. Nós morávamos em Aquidauana nessa época. Eu vim com a ambulância aqui para a Santa Casa. Voltei para Miranda depois, continuar trabalhando. E eu não conseguia trabalhar, pedi licença, vim embora. Viemos para Campo Grande para ver nossa filha que estava internada, já com uns 10, 15 dias. E eu só podia ver a minha filha, tanto eu quanto a minha esposa, através de uma parede de vidro. A gente não podia tocar, a gente não podia abraçar a nossa filha. Até que um dia a gente conseguiu entrar na UTI, na CTI, não me lembro direito. E ela segurava forte no nosso dedo. E ela franzia a testa, demonstrava vida. E assim foi decorrendo os nossos dias tristes, amargos, muita dor, muito sofrimento, até que com 30 dias de vida, ela veio a óbito. O nome dessa criança nós a registramos, chamou-se Andressa. E quando nós conduzíamos o enterro da minha filha, eu e a minha esposa junto ali, chorando, parte de nós morreu junto naquele dia. O que acontece? As pessoas chegam e falam assim: olha, Deus sabe o que faz. Se Deus quis assim é melhor. Meu irmão, aquilo entrava amargo na minha vida. Aquilo doía. Porque você que está sentado aí, você que está ouvindo essa mensagem, você está preparado para perder teu pai. Você se prepara porque é a lei da natureza, para perder tua mãe, um irmão mais velho, um tio. Mas um pai nunca se prepara para perder um filho. Uma mãe nunca se prepara para perder um filho. Eu imagino o quanto Deus sofreu quando viu Jesus na cruz, sendo crucificado por nós. Se aquilo, eu vendo a minha filha, aquilo me acabou por dentro, acabou com a minha esposa também. Nós sofremos muito com aquilo. Em seguida, o tempo foi passando, a gente foi trabalhar novamente na Telemes, na parte de instalação de telefone. Novamente ela ficou gestante.
após alguns meses, e dessa vez ela teve uma gravidez tubária. Gravidez tubária é aquela que é no canal do útero, antes de descer no útero. Só que a dela foi dentro do ovário. Ela teve uma dor tão forte que o médico não entendia. Mandou fazer um ultrassom, viu que ela já não tinha mais o ovário direito. Havia estourado com o crescimento da criança. Aí o médico mandou fazer uma cirurgia imediata, arrancou, fez uma plástica no ovário, só remendou algo ali, mas ela já não tinha mais. Fez a coletragem, que é a raspagem, a retirada dos resíduos. E neste dia o meu gerente ligou para mim e me mandou embora, me deu as contas do meu serviço. Deus vai estreitando o caminho quando Ele quer algo para você. Quando Ele tem algo na tua vida, Ele vai estreitando. Amém? Então, passado um pouco tempo disso, eu e minha esposa, ainda namorados, a gente namorou 7 anos. Não éramos crentes, né? Porque namoro de crente não pode ser longo, tem que ser breve. E ali, ela conheceu a Jesus. E um dia ela foi embora para Aquidauana. E um dia eu descendo para Aquidauana para festejar Natal, Ano Novo, bebendo demais, mas muito bêbado mesmo. Eu encontro ela e ela passa por mim. E eu com os meus amigos, tudo bêbado, eu chego perto dela e falo: você está indo aonde? Ela fala assim: eu estou indo na igreja orar por você. E os meus amigos começam a tirar sarro, debochar. É hoje que a gente aproveita, é hoje que a gente faz aquela farra. Ela não vai estar por perto. Mas mal sabia eles que Deus já estava nesse negócio. Desculpa, estou um pouco emocionado, porque este foi o último dia que eu bebi na minha vida. Este foi o último dia. Naquele dia eu bebi tanta cerveja. Eu e os meus amigos, né, que se dizem amigos daquela época, saímos e bebemos tanto que a hora que eu fui dormir, estávamos na casa da minha avó, num quartinho, um pouco mais ou menos desse tamanho, de madeira, e a casa de material pro final, e uma varanda bem grande, onde a gente fazia muita festa. E ali eu e meu primo, cara, quase 2 metros de altura, dormindo ali, eu no chão, ele no sofá, um ventiladorzinho naquele calor de 40 graus de Aquidauana. De repente eu acordei e senti aquele cheiro de cerveja, aquele cheiro de cachaça. E aquilo me deu um nojo tão grande que eu saí correndo vomitando. E eu entrava no quarto, eu sentia aquele cheiro de cachaça, eu saía para fora vomitando. Falei: já não posso dormir aí. De repente eu comecei a tomar banho e comecei a sentir exalar de mim aquele fedor de cerveja, aquele fedor de cachaça. E eu já não podia nem comer o cheiro próprio do meu corpo. E eu ia lá e vomitava de novo. Então começou a ventar gostoso. E eu puxei o colchão que eu estava dormindo no chão, joguei na varanda contra o vento. E a hora que eu consegui pegar no sono, que eu não sentia mais aquele fedor da cachaça, veio uma chuva de vento também. E começou a molhar onde eu estava. E aquela noite eu não consegui dormir. Era toda hora tomando banho e voltando para ver se saía aquele cheiro. E nessa noite eu tinha bagunçado muito. Eu tinha o meu carro, tinha um sonzão. E tudo que você vê esse pessoal fazendo aí com som alto, baderna, bagunça, eu fiz. Mas naquele dia, o Senhor marcou aquele dia na minha vida.